hoje nós vamos ter mais uma entrevista, mais um bate-papo, mais um conversar, né? Então, já falando aos internautas, apresentando quem é o nosso convidado de hoje, o advogado e pesquisador de história, Pedro Dutra, que trabalha na área de direito econômico, de defesa da concorrência, regulação, mas o que nós vamos discutir aqui é outra coisa. É o Pedro Dutra, pesquisador, e que escreveu 2 volumes sobre uma grande personagem brasileira, que é Santiago Dantas, né? A obra de 2 volumes, o segundo volume, que é A Razão Vencida, que é o que nós vamos começar a discutir, que eu vou provocar o Pedro para que a gente comece a discutir agora, né? Que pega o período dos anos 50 e até a morte do Santiago, né? Em 1964 ou 65, eu não lembrei, 64, né? E que pega o Santiago Dantas, para quem não conhece, o Pedro vai explicar melhor, mas foi jurista, político, foi ministro, né? Inclusive durante o governo Jean Goulart, né? Professor, um professor universitário muito importante, e ele participou ativamente dos principais fatos políticos e econômicos da época que é relatada, que é estudada pelo Pedro Dutra. Então, vamos conversar. Eu vou começar pelo tema mais candente, que é o plano trienal. Tá. Mas, Arthur, antes dele responder essa tua colocação, o motivo que nos traz aqui, que você pudesse também fazer um mini Wikipedia a seu respeito? Bom, só para os nossos internautas Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de 2 amigos antigos. O Arthur eu conheci atuando contra ele era conselheiro do CAD, eu era advogado, ele julgava meus casos. E é a melhor forma de se estabelecer uma amizade sólida é quando ambas as partes são testadas por aquilo que faz. O Arthur não só foi um julgador, porque eram processos que eram julgados, processos de somas vultosas, de compra de empresa, de condutas monopolísticas e tudo, não só pela integridade moral, mas integridade intelectual também. Um economista muito bem formado, com muito bom conhecimento de história do Brasil e muita clareza e muita independência que revelou no CAD. Eu o conheci assim e ficamos amigos desde sempre, ele com grande professor Pedro Dutra, a tua fala vem na sequência de um depoimento de um professor daqui da GV, Ciro Biderman, e pedimos uma característica fundamental do professor Arthur. Ele falou: o professor Arthur é justo. Exatamente. Aqui tá no... Então, essa ideia de justiça, né? Ser justo é ter a noção clara de justiça. E aí ficamos muito amigos e trabalhamos muito juntos, muitos. E é um prazer trabalhar com o Arthur, porque ele tem um desprendimento, mas não um desprendimento vulgar. Eu digo: Arthur, vamos estruturar isso aqui. Estruturamos, ele escreve, depois ele fala: agora você faz isso daí, não cria a menor dificuldade e tudo. Então, é um prazer ter aqui. E o Zé Márcio é essa figura especial que eu conheci por intermédio do Arthur. Ele sofre de uma resistência em alguns jantares e pizzas que a gente vai, mas, tirando isso, é um sujeito admirável. E ele tem um livro que, para mim, para escrever o Santiago, foi fundamental, Conversando com Economistas. É um livro extraordinário, é um modelo americano. Eu depois me baseei nele para um dos meus livros, Conversando com o CAD. Ali tem livros, tem entrevistas sensacionais. Depois fizeram outro de historiadores e de filósofos, também muito bom. Mas o de economistas... E de sociólogos também. Sociólogos também. E o de economistas é muito importante, porque pegou todo mundo ali e conversou. Bom, eu resolvi escrever a biografia de Santiago, são 2 volumes. A Razão Vencida, na verdade, é o título dos 2 volumes, que tem 2 subtítulos, né? O primeiro volume, que vai de 1928, quando ele surge, a 45,
que é o ideólogo, porque o Santiago entra na Ação Integralista Brasileira, que é uma agremiação de direita, não é? Não fascista, embora se diga que é fascista, não era fascista. Criou-se esse mito que o integralismo é fascista, que era o fascismo brasileiro. Não tem nada de fascismo brasileiro. O integralismo era a doutrina social da igreja. Não é? O Plínio Salgado era contra a violência. E o Mussolini funda um movimento chamado Fácil de Combattimento. Quer dizer, basta ver pelos nomes que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas isso está no primeiro volume. É uma questão, é o ideólogo, que eu chamo de ideólogo, é um debate, se não mais áspero, mais distante da nossa realidade. O segundo volume, como o Arthur falou, é o homem de Estado. Santiago, ao meu ver, era um homem de Estado. É aquele político que tem uma qualidade absolutamente superior, que ele projeta os interesses do país no tempo, realizando todas as possibilidades socioeconômicas e culturais do país naquele período. Ele tem o que dizer. Talvez uma grande definição de Santiago seja um notável discurso que o Tancredo Neves faz quando ele morre, que está na rede, pode ser pesquisado e deve ser pesquisado. Que o Tancredo diz, e aqui um parênteses, que o Santiago hoje é daquela galeria ilustre dos esquecidos. O Brasil tem um grande poder de alimentar o esquecimento de grandes figuras. Não é cancelamento, é esquecimento, é ignorância mesmo. Uma ignorância ovante, que prospera, não é? E sempre renovada. O patrono dessa galeria é o Rui Barbosa, a quem a gente estava conversando, porque o Caldeira, com muita justiça e propriedade, distinguiu a presença e a importância do Rui, a quem o Santiago dedica 2 ensaios magistrais. Mas, voltando ao Santiago, o discurso do Tancredo, o Tancredo diz que ele foi a figura mais importante da política brasileira. Talvez não tenha sido no período, mas foi uma das mais importantes, e o Tancredo põe um ponto que é fundamental. O Santiago tinha o que dizer. Ou seja, havia conteúdo no que o Santiago falava, mas um conteúdo que durava, que propunha transformações, que propunham mudanças. Não é? Então, o segundo volume vai de 46 a 64. O Santiago morre aos 53 anos de câncer de mama, que ocorre só em 7,5% dos homens. Nossa, raríssimo mesmo. É raríssimo, é muito raro, não é? Ao contrário do câncer de mama feminino. E embora não se falasse de câncer, não se falava nem de câncer nem de mama. Aquela doença. A insidiosa moléstia era o nome, ou aquela doença que mata jovens. Sim. Não é? Porque quando dava em gente moça era fatal. Não é? Uma socialite americana naquele período teve um câncer de mama e morreu de câncer de mama. O New York Times fez obituário, não falou nem em câncer nem em mama, porque não podia falar, mas disse que era insidiosa, moléstia e tal. O Santiago ficou doente, não havia tratamento senão extirpar o tumor. Ele extirpou o tumor e foi morrendo aos poucos, ao longo de 2, 3 anos, no auge da atuação política dele. Quer dizer, uma perversidade do destino, que ele foi não só levado muito cedo, mas no momento em que ele era uma figura realmente importante naquele período agitado, que foi o final do governo Kubitschek e o governo Jânio, a renúncia do Jânio, e o governo do Jango, que foi uma precipitação na grande noite das liberdades brasileiras, que durou de 64 a 85, que o Santiago, no dia 31 de março, ou 1º de abril, liga para o Alceu de Amoroso Lima e diz: doutor Alceu, o senhor sabe o que é termos um fascismo por 20 anos? Santiago, inclusive, acertou. Profeta. Na previsão. Né? Mas, enfim, bom, eu posso ir falando, ou vocês querem perguntar alguma coisa? Você falou do plano trienal. Aí eu tenho uma resposta decepcionante. Sim. Ele não foi importante. Ele foi importante depois. Sim. Por quê? A mesma coisa aconteceu. Aliás, a sugestão do plano trienal é do Santiago, dita pelo Celso Furtado. Nesse ponto, esclareceu. Quem sugeriu ao Jango o plano trienal foi o Santiago. Depois o Celso faz umas observações
injustas e equivocadas sobre o O Santiago. nosso canal tem um bias aqui, porque ele é um nicho de economistas, né? Depois, se você puder explorar a relação do Celso Furtado com o Santiago. Eu posso explorar. Se você quiser um economista de relação do Santiago, você tem 2, Otávio Gouveia de Bulhões, 3, Eugênio Goudin e Roberto Campos. Esses são os economistas que estão próximos do Santiago. Goudin é muito próximo e o Bulhões também. Por quê? Porque o Santiago é fundador da Faculdade de Economia, Nacional de Economia do Rio de Janeiro, em 1938. Eles foram todos nomeados, catedráticos nomeados, e o Santiago foi catedrático e faz o discurso. A primeira aula da Faculdade Nacional de Economia é do Santiago. Eu lancei 2 livros de escritos do Santiago, escritos políticos, que vai até 1945, de 28 a 45, e lancei agora só em e-book, porque é inviável fazer impresso. O livro teria 900 páginas, 57 artigos do Santiago, ensaios, e lá está muita coisa de economia, que vale a pena ver, inclusive esse discurso inaugural de 38, está no primeiro volume, que ele fala sobre economia no Brasil. E ele foi professor e um economista muito conhecido, até que teve uma morte trágica, que tinha uma edícula na casa dele, no jardim, caiu o telhado em cima dele. Antônio Barros de Castro. Antônio Barros de Castro, que disse: a ironia é muito incrível. O maior professor da faculdade de economia era um advogado, Santiago Dantas. Ele dava aula de legislação brasileira e tal. Bom, a relação dele com esses economistas... Isso dito por um economista que foi aluno do Popper, Antônio Barros de Castro, foi aluno do Popper na London School. Pois é, para você ver. Se você quiser recuar um pouco, você vai ter o debate do Santiago com o Goudin, que é um debate genial. Genial, que eles têm 53. Agora, o interessante é explorar muito a amizade do Celso com o Roberto Campos, porque quem manda o Celso para o Chile é o Roberto Campos. Quem depois dá o nome de Sudene é o Roberto Campos. Quem indica o Celso para fazer o plano trienal é o Santiago. E o Celso trabalhava com Bulhões, com esse pessoal. Ele era um advogado jovem, advogado, ele não era economista, ele era advogado. Até o Goudin, maliciosamente, escreveu 10 artigos dizendo por que o senhor Celso Furtado não é economista. Isso mais tarde. Mas, agora, coisas de uma época. O Goudin era amigo do Prebisch. É ele que convida o Prebisch para vir ao Brasil. O Prebisch vem e escreve um artigo e diz: o meu amigo Eugênio Goudin, entendeu? Porque o Goudin tinha paixão pela moeda. E o Prebisch dizia que ele sonhava, e o Goudin dizia que ele sonhava. Mas o artigo é gentilíssimo e de uma clareza que o Prebisch tinha que me surpreendeu muito. E o Santiago devia conhecer esses caras, porque o Rio de Janeiro era desse tamanho. Uhum. Mas a relação com o Celso Furtado apareceu mais quando o Celso Furtado é nomeado ministro sem pasta do planejamento, uma espécie de secretário de planejamento. E o Santiago disse: faz o plano trienal. Ele fez um plano de 200 páginas, que tinha um problema muito sério, que era, isso foi dito a ele pelo Roberto, o Roberto Campos me disse isso, e depois disso nas memórias, que ele disse: olha, o plano de desenvolvimento era um plano interessante, porque o Roberto Campos era um planejador, esse é que precisa ser dito. O Delfim escreveu o seu planejamento, o Roberto Campos escreveu o seu planejamento, não é? Toda essa turma escrevia sobre planejamento, e o Celso foi escrever sobre planejamento. Era aquela coisa do Rostov, da decolagem, daquela coisa. Então, sai da ideia de progresso para a ideia de desenvolvimento. Desenvolvimento planejado, em etapas, não sei o que e tal. Era aquilo que se dizia. Só que no plano trienal não tem um plano de combate à inflação. E o problema central naquela época não era o desenvolvimento, era a inflação que estava devorando o país. Então, o Santiago faz um plano dele de contenção da inflação. Ele anuncia isso e vai explicar esse plano. E o plano se baseava em 3 coisas, com elogios do Goudin: cessar as emissões de moeda ao máximo, reduzir o crédito e cortar despesas.
Isso daí parece que estamos ouvindo a mesma coisa. Moeda. Por que tinha que cortar a emissão? Porque não havia um mercado de títulos no Brasil. Não havia Banco Central, não havia mercado de títulos. Então, a inflação era rodar a moeda fisicamente, era quantitativo mesmo. Arthur me explicou isso. Jogava mais cédula no mercado. Restringiu o crédito. Quem dava crédito no Brasil? Banco Oficial. 90% era Banco Oficial. Então, e corte de quê? De despesas públicas, investimentos, tal, e salários. O Santiago, então, faz um plano de contenção e explica como ele se encaixava no plano trienal. Mas o que era óbvio é que você tinha que deprimir a inflação até um nível mínimo para depois você começar a desenvolver. Aí Pedro, tinha um problema que era a ideia de desenvolvimento não gera inflação. Tá. Isso é uma coisa que... Eu vi 2 artigos sobre o plano trienal, agora justamente que a gente ia conversar. Um do Pedro César Fonseca, que compara o plano trienal com... Dutra, César Dutra. Pedro César Dutra. Pedro César Dutra Fonseca. Dizem que é teu primo, mas eu acho que... É da família. Os Dutra chegaram pelo sul. Bom. E ele compara o plano trienal com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel. Faz um certo sentido, faz sentido, porque era um plano realmente de desenvolvimento. Né? Então, tinha investimento em infraestrutura, tinha... Só não falava em agricultura, porque o Celso dizia que a agricultura não precisava falar. E o Gudan dizendo, tá errado, tem que falar de agricultura. Quem tem o destino agronegócio chama-se Gudan. Mas quem fez o agronegócio decolar foi todo o programa primeiro do Alisson Paulinelli, depois no governo Geisel. Mas ele dizia que tinha que investir na agricultura. Tá, tudo bem, que era a ideia dele de vantagens comparativas. Mas agora, então, essa é uma comparação, né? Ou seja, era um plano de desenvolvimento. Faz um certo sentido, depois eu vou falar da comparação com o PAEG, mas que é do Roberto Campos e Bulhões. Faz um certo sentido também porque à época, o conflito ideológico direita-esquerda tinha a ver com a questão de qual seria a maneira de controlar a inflação. Tá? A esquerda, vamos chamar assim, o PTB... Isso mais tarde, Arthur. Não, mas eu acho que nos anos 60, no início dos anos 60, também... Eu sinto, talvez, decepcioná-lo nesse ponto. Não era bem isso. O que era o seguinte, era a ideia que a inflação não era um problema monetário, exclusivamente. Só o Gudan e o Bulhões e o Roberto Campos menos, porque era planejador também. Mas o Gudan dizia o seguinte, acaba com a inflação e abre a economia. Tudo que o Fernando Henrique veio fazer depois. Muito parecido. Mas o que o Juscelino e a classe política pensavam? O problema era a classe política, não eram os economistas de direita, que não havia economia de direita, havia o Gudan. O resto não havia. O resto, se você pegar o Roberto Simons, a polêmica dele com o Gudan, olha, é lastimável, que ele está dizendo o seguinte, Roberto Simons está dizendo o seguinte, tem que proteger a indústria nacional e não ter concorrência. Eu li aquilo tudo. Ele diz não pode ter concorrência para a indústria nacional e o governo tem que trabalhar junto com a Fiesp para a Fiesp dizer ao governo o que fazer. Quer dizer, aquilo não era economista de direito, não era nada. O que acontecia era a ideia do Juscelino e do Getúlio. O Getúlio ainda tinha alguma noção de moeda. Vaga, mas tinha. Porque botou um paulista no Ministério da Fazenda, que era banqueiro. Quando entra o Juscelino, no segundo governo do Jango... Jafé? Você está falando do Jafé? Não, não, do Jafé era do Banco do Brasil, mas isso foi antes. Um gordão, banqueiro paulista do Estado Novo, que foi o ministro da Fazenda, muito gozado. Tem uma história dele. Fugiu o nome dele agora. Mas era banqueiro de São Paulo. E havia uma turma na Sumoc que já tinha Casimiro Ribeiro, esse pessoal todo, Cleandro Paiva Leite, pessoal que vai a Bretton Woods e tal, tinha noção de moeda, claro. E sai, em 43, é o livro do Gudan sobre economia monetária, que fez muito sucesso e tal. Mas o problema era o seguinte, se você dissesse para o Juscelino e para boa parte do PSD
que você tinha que tomar medidas de caráter monetário para controlar a inflação, ele disse, não. Você tem que desenvolver o país porque gera riqueza e combate a inflação. Isso o Lucas Lopes, que foi um gênio, que foi o grande autor do plano de metas e bases. E pai do futuro presidente do Banco Central, Francisco Exato, Lafayette exato. Padua Lopes. É. O Lucas Lopes escreveu isso, o Celino era um gênio, mas para ele não havia moeda, para ele havia investimento. Então, essa ideia era uma ideia que não era da direita, era uma ideia desenvolvimentista à la Juscelino, entendeu? Que é o que acontece. E à la Getúlio também, porque se você pegar o Getúlio estava com aquela obsessão das indústrias, de industrialização no Brasil. Tal. O Juscelino não com a obsessão de industrializar. O Juscelino era eletrificar, estrada de rodagem e também de industrialização via, sobretudo, a indústria automobilística. Mas de bens de consumo também, veio muita Sim. coisa e tal. Mas não era uma ideia da direita, isso veio depois. Agora, a esquerda, a CEPAL, disse o seguinte, inflação é estrutural e ponto final. Na verdade, aqui eu vou fazer também uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno contraponto, que o grande artigo da CEPAL que fala sobre inflação é de um economista chileno chamado Oswaldo Sunkel. E o que a gente vai ver... De quando esse artigo? É de 58. Tá? E o que o artigo fala é o seguinte, tem uma coisa que é estrutural, e talvez no Chile fosse verdade, eu não sei, tanto é que o Delfim comenta esse artigo e discorda só desse ponto, que era o problema da oferta do setor agrícola no Chile, mas esse era um ponto. O resto é muito parecido, era controle monetário e controle fiscal para evitar a inflação. Excesso de moeda. Você enxuga a moeda. Você pode dar outro nome mais sofisticado. E o fiscal também. E o fiscal também. Mas, enfim. Então, existia... Agora, tinha um problema no seguinte sentido. Como controlar a inflação? Se você controlar a inflação pelos meios tradicionais, controle fiscal e monetário, você vai provocar um desaquecimento da economia. Né? Mas no Brasil já vinha desaquecendo. Não, esse é o problema. Não, naquela época já vinha desaquecendo. Tudo bem. Pode até ser. Não é? Mas no plano trienal, tá? A ideia é, temos que encontrar uma maneira de controlar a inflação e, ao mesmo tempo, fazer um programa de desenvolvimento. O que não dá, né? O que não dá. Por isso o Santiago fez um plano de contenção. Eu explico como ele explica isso. Ele explica isso. Inclusive, a inflação inercial, que foi genialmente descoberta recentemente, o Santiago dá uma explicação chamando de carregamento inflacionário, que era o nome da época. Ele explica isso. Ele é o primeiro ministro que vai para a televisão e para a rádio explicar como ia combater a inflação. Isso tudo eu reproduzi a partir de artigos da época e jornal. Mas exatamente isso que você está falando é o que ele dizia. Como é que eu vou desenvolver o país com a inflação quase que dobrando a cada ano? Não, claro. O problema ali é que não existiam os instrumentos pensados de como fazer esse controle, porque quando a inflação fica muito alta, o carregamento, a inércia inflacionária, como você queira chamar, ela se torna um fator essencial para definir o processo inflacionário. Pois é. Tá? E o que ele tentou, que era fazer um congelamento, um controle temporário de preços e salários, né? Ele não funcionou. Ele não tentou, o Santiago não tentou isso. O Santiago tentou o grande acordo com o sindicato. Pois é. O Jango disse que ia apoiar e não apoiou. O Jango não. O Jango era de uma impotência fora do comum. Nunca se viu um presidente tão impotente, talvez o Sarney, mas o Jango ali, abúlico, perdido, atacado pelo Brizola, atacado por todo mundo. Mas ele tenta fazer isso, ele segura o crédito, agora ele explica o plano. Agora tinha um outro ponto, você tinha falta de gêneros alimentícios, por quê? Porque você teve um adensamento urbano, criado em 42, quando o Getúlio congela os aluguéis e determina, demagogicamente, a verticalização abrupta e violenta do Rio e de São Paulo, com a venda dos terrenos, porque todo mundo que tinha investimento em casa, todo português tinha uma vila de casas e vivia de aluguel. Ele congelou. É verdade que era abusivo, você podia colocar o locatário para fora sem nenhuma garantia.
Mas ele faz o extremo, ele congela. Congela, o sujeito vende, e aí os institutos de aposentadoria dos trabalhadores estavam abarrotados de dinheiro, criam linha de crédito de financiamento imobiliário, você tem explosão vertical. Uma atração de gente para os centros urbanos, que o Gudin dizia, estão tirando mão de obra da agricultura, vai diminuir a oferta. O que acontece? 16 anos depois, não tinha comida, faltava comida. E aí, qual era a solução, sobretudo do Brizola? Imperialismo, temos que atacar, temos que desapropriar, temos que fazer uma reforma administrativa sem pagar agrária sem pagar nada, porque o campo vai voltar milagrosamente a produzir. Não vai, faltava comida, tinha saque, tinha tudo. Aí cria-se a Sunab, cria-se isso, tenta um controle de oferta também, mas não tinha, faltava comida. Os centros urbanos estavam desabastecidos. Pois bem. Pedro, só uma coisa, o ministro que você comentou é o José Maria Whittaker? Não, não é o Whittaker, não. É um Souza Costa. Souza Costa era um banqueiro paulista, simpaticão, bom vivant e tal. Foi durante muitos anos o ministro da Fazenda, quase todo o Estado Novo. E o Roberto Campos, com aquela pose dele, né? Eu conheci o Roberto, não era um sujeito propriamente simpático, mas tinha uma característica em comum com o Jango. Ele falava com você e não olhava para você. Ele estava falando com você, mas não olhava para você. Então. O Roberto Campos, nas memórias dele, disse que o Souza Costa tinha um problema que era monoglota. Então ele vai a Bretton Woods e não falou nada, não entendeu nada, porque ele não sabia inglês. Isso está no Lanterna na Popa, né? Lanterna na Popa. Que, aliás, tem um capítulo sobre Bretton Woods, você morre de rir, né? Que foi o Gudin, que era o chefe da delegação, foi o Roberto Campos, foi muita gente. E ele falando da então mulher do Keynes, a Lídia Lopokova, né? Aliás, ele comete algumas indelicadezas lá no Lanterna na Popa sobre a Lídia Lopokova. Uma bailarina. Bailarina, Pois ela era bailarina, mas quem dançava era o Keynes. Porque ela supostamente não era muito fiel a ele, né? Isso está lá no Lanterna na Popa. Isso daí são aquelas... O Roberto Campos tem sempre uma piadinha de fundo machista e sempre de mau gosto. Também faz uma com o Santiago, que o Santiago teria dito, e é mentira, porque o Santiago era um sujeito mais retraído. Ele não ia fazer uma piada desse na Casa Branca sobre Pete Melba, aí faz, porque Pete em inglês tem um double sense, né? Mas, enfim. Então, essa discussão, Arthur, é o seguinte, não se punha tanto economista de direita e economista de esquerda. A CEPAL é que era estruturalista, não era tão rotulado de esquerda ainda. Sim. Estava à esquerda, mas não era de esquerda. É preciso fazer essa distinção. O problema do Celso Furtado foi a maior injustiça, não a maior, porque houve várias injustiças enormes no golpe militar, cívico-militar, porque foi apoiado por boa parte da sociedade civil, foi ter sido cassado na primeira lista de cassados. Ele não era para estar lá. Ele não era essa figura tão importante em termos de, se você quiser, agitação política ou qualquer outra coisa. Botaram ele junto com o Brizola e com o Julião. Quer dizer, isso é uma injustiça. Ele era um técnico, um bom técnico. Para corroborar o que você está dizendo, ele toma o cuidado de, na versão da tese de doutorado que ele defendeu na França com Maurice Bier, lá tem citações da bibliografia do Caio Prado, que no livro, em português, ele tira o Caio Prado. E ele explica, não é desonestidade intelectual. Ele falou, olha, eu tinha pretensões de ser policymaker e deixar ali supostamente ser marxista ou citar marxistas poderia me prejudicar. Então, para corroborar o que você está dizendo, ele não era um cara... Não era. Não devia estar... A turma dele, quem era a turma dele? Bulhões, Roberto Campos. Essa é que é a verdade. Pega o depoimento da Maria da Conceição Tavares, ela fala isso, acho que no seu livro. E ela fala que o Bulhões botou ela para estudar, não sei o que e tal. Então, era um negócio diferente. Esse fla-flu veio depois. O Santiago indica ele. Ele era trabalhador, estudioso, um cara sério, não é? Mas o Kafka me disse, ele não conhecia economia monetária, porque ele achava que não era tão importante, como também a economia agrícola ele não conhecia. Tudo bem, não era obrigado a conhecer tudo, mas o programa de desenvolvimento ele faz. Agora, se você quiser entender isso, você tem que recuar o Santiago para ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda, e recuar até 43 e 53.
Que aí eu estou vendo que a ideia de vocês é o Santiago mais econômico, mais A economista. ideia é do Arthur. Do Mas tem Arthur. um episódio dele como chanceler, não tem curioso? Que Mais de um. Mas ele pede para reconhecer e retornar as relações com a União Soviética. Ah, sim, restabelecer. Eu não sei a qual episódio você São tem ideia. vários, então? Não. Bom, deixa eu voltar um pouco atrás. Ele é deputado federal em 58 e o Jânio o convida para ser representante do Brasil na ONU. Ele renuncia ao mandato, não é? No dia 24 de agosto. E o Jânio renuncia dia 25. Então ele não tomou posse e ficou sem mandato. Aí vem a solução parlamentarista, feita pelo Tancredo, que eu conheci bem, e é um gênio. Você pega os jornais da renúncia do Jânio até o Jango voltar ao Brasil via Uruguai, trazido pelo Tancredo, o nome do Tancredo praticamente não aparece. E é ele que é escolhido para ir buscar o Jango. É fenomenal esse negócio. Para ter uma ideia, aí tem uma característica do Tancredo, do Juscelino e do Santiago. Eles não falavam dele. Então tem uma notícia no jornal, o senhor Tancredo Neves visitou, durante aquele período, a tentativa de golpe militar, em sequência à renúncia do Jânio. O senhor Tancredo Neves visitou na manhã de ontem o senhor Juscelino Kubitschek em sua residência. À tarde, o senhor Juscelino Kubitschek visitou o senhor Tancredo Neves em sua residência. Ou seja, o repórter não tinha o que dizer porque eles não falavam. Ele ficava olhando para onde o Tancredo ia, numa cidade pequena, para onde o Santiago ia, era plantonista. E tem a máxima do Tancredo, né? Meu filho, você está numa roda, fale muito das coisas, pouco dos outros e nada de você mesmo. Pois é, ele não falava. Isso eu vi ele falar, algo parecido. Mas, enfim, aí vem a solução parlamentarista e o Santiago é convidado para ser ministro das Relações Exteriores. A política externa independente, ela foi chutada a golpes de teatro, como disse o Araújo Castro, que foi um grande diplomata e depois ministro, pelo Jânio. Era a época, não é? Você tinha Bandung, que foi uma grande conferência em 55, criou-se a ideia dos dos países não alinhados, e o Jânio dizia o seguinte: foi a Cuba, viu Fidel Castro, aquilo ia um coquetel sem trocadilho na cabeça do Jânio, não é? Ele era chegado a coquetéis e a não coquetéis, mas era um intuitivo tremendo, tremendo. E o que ele fez? Ele vira e disse o seguinte: não, a política agora é independente, não tem alinhamento automático com os Estados Unidos, nós vamos achar o nosso lugar. Então a política é dele, não é do Afonso Arinos, é dele. O Santiago chega e diz: encontrei a política, a ideia da política externa independente no Itamaraty. O que ele faz? Ele estrutura aquele negócio, dá uma linguagem política externa independente e vai aplicar aquilo, sendo o primeiro grande lance o reatamento das relações com a União Soviética, que acirra uma direita furibunda, capitaneada pelo Gudin, não capitaneada, mas com Gudin, João Neves da Fontoura, vários ex-ministros das Relações Exteriores. E o Santiago, que faz brilhantemente, ele transforma a política externa num assunto interno. Então ele vai a sindicato, ele vai à escola, ele vai à televisão, ele vai lá explicando a todo mundo. Ele tinha uma enorme facilidade de expressão, porque o Santiago, com 29 anos, tinha 4 cátedras, 2 por concurso e 2 por indicação. Ele foi catedrático aos 25 anos, catedrático menino, como os colegas dele falavam, né? E depois, ele, aos 29, foi catedrático de Direito Civil na Faculdade Nacional de Direito, no concurso acirradíssimo. E um paulista deu nota 7 para ele, inclusive, e ele respondeu na saudação quando ele toma posse. E foi professor do meu pai, de Direito Civil. Era uma coisa assombrosa. Ele foi o maior professor da época dele. O Simons foi o grande professor de economia também. Mas aí, na parte matemática, o Santiago era era uma coisa fora do comum. Ele tinha uma facilidade de expressão, uma clareza.
é difícil, é quase impossível sintetizar artigo do Santiago, tal a síntese com que já vinha o próprio texto, não é? Mas ele falava com muita facilidade. Agora, era uma fala, se não acadêmica, mas muito clara, mas tinha uma coisa parecida com o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa torna o leitor inteligente, o que é bom, mas nem sempre é agradável, não é? Porque fica uma coisa muito, não áspera, mas às vezes mais seca, menos glamurosa. O Santiago fazia isso, ele explicava, você ouvia aquilo. O Lenin também era muito explicativo, segundo os amigos que falavam russo. Mas o Santiago, então, explica aquilo e transforma a política externa num tema interno do Brasil, dizendo o seguinte: tem que haver uma correlação entre a política externa e a interna. Pois bem, o primeiro lance é quando tem a grande reatamento, e o Santiago deu um argumento elementar. Os Estados Unidos têm relações soviéticas com a União Soviética, por que nós não podemos ter? Todos os países de direita têm e nós não vamos ter. Aí Era um matou negócio irracional. Matou a pau. Mas era irracional. Quer dizer, era irracional. Vinha o comunismo, vinha isso. Nem os americanos acreditavam nessa história. Mas era para implicar com um Jânio que não dava bola. Mas aí o Jânio já tinha renunciado. Mas era para implicar com Tancredo e tudo. Era UDN. Era um negócio basicamente udenista. Muito bem. O Santiago reata as relações, é a favor do desarmamento e da conversão, isso é pouco esclarecido, que era converter as fábricas de armas em fábricas de bens de consumo, bens essenciais, e tirar investimento em arma, botar investimento em saúde, educação, essa coisa toda, e contra o colonialismo português, que é uma situação que ele assume que é complicada naquela época, dado os vínculos do Brasil com Portugal e da grande presença naquela altura de portugueses no Brasil. Não era a colônia portuguesa, elegia gente, era uma colônia importante. E tem um grande momento que é Punta del Este, quando os Estados Unidos querem forçar a saída de Cuba, que se havia declarado comunista. No meu livro tem um capítulo, um subcapítulo que eu acho muito interessante, que é a visita do Fidel ao Brasil. Ele é recebido pela elite carioca. O Lacerda fica encantado com o Fidel. Não é? Depois o Fidel se declara comunista e os Estados Unidos querem excluí-lo das organizações dos Estados americanos, da OEA, e o Santiago lidera um movimento contra a exclusão, que teve a adesão dos países mais populosos da América Latina, a começar pelo México. E o Santiago defendia a tese do caderno de obrigações negativas que Cuba teria que aceitar para permanecer. Cuba não ia aceitar, mas ele é muito interessante a habilidade como ele constrói isso, sem criar um atrito com os americanos. Ele não cria um atrito com os americanos, tem fotografia dele ao lado do representante americano e tudo, Dean Rusk. Então, ele tem essa passagem que dá a ele um prestígio muito grande dentro do PTB. E acirra a grande oposição que ele sofreu daí para frente, vindo de onde? Do próprio PTB. O fogo amigo sobre o Santiago é o mais intenso da política brasileira. Capitaneado por quem? Leonel de Moura Brizola, que fica radicalmente contra ele, depois dizendo que não devíamos ser mais radicais e tal. O Brizola vai como observador da reunião de Punta del Este e tenta se encontrar com o Guevara, que tinha ido lá. E o Guevara não dá muita confiança a ele, mas ele fica abismado. Tem até um livro que conta isso de um fotógrafo amigo do Brizola. O Brizola fica muito entusiasmado com a Revolução, não só o Brizola. Sim, a esquerda no O Brasil Julião ficou inteiro. tão entusiasmado que foi fazer um foco para derrubar o governo no interior de Goiás. Agora você imagina, no interior de Goiás, há 70 anos atrás, o que era. Mas criou-se um grande lema na candidatura a deputado federal do Julião, que ele teve sucesso. Agora, o Brizola admirava o Santiago. Ele via também como um competidor, né? Não. O Santiago já estava doente, o Brizola era outro mundo. Mas só para comentar o Julião, saiu um grande slogan naquela época, reformas na lei ou na marra, que é a do Julião, não é a do Brizola. O Brizola ia fazer reformas com ou sem o Congresso.
Não, o Brizola não. O Brizola foi o grande demagogo depois do... Demagogo no sentido técnico, depois do Jânio. O demagogo é aquele que não precisa das instituições porque fala direto com o povo. Nós conhecemos um que é assim, né? Que fala direto com o povo, não precisa desse negócio de gasto fiscal. O povo, investimento em saúde e comida não é gasto. Era isso. Agora, o Brizola era talentoso também. O Brizola, mais moço, era um demônio na agitação. E a cabeça do Brizola era confusa, como a do Jânio, como o demagogo é, porque ele vai se ajustando ao momento, ele tem aquela sensibilidade. Se você olhar, a gente tem que fazer algumas análises muito frias. O Jânio é o Jânio. O Jânio sai de 47, vereador, em 60 ele é presidente da República, eleito sempre, nunca perdeu uma eleição. E ainda derrota Fernando Henrique na prefeitura depois. O professor, O príncipe, como a gente diz. o professor, É um fenômeno. É um o fenômeno. professor não sabe onde fica Sapopemba. É um gênio, né? Agora, o mais impressionante não é derrotar o Fernando Henrique, que não era uma expressão política. Ele renuncia, às eleições seguintes para governo do Estado, ele se candidata e pede por 100 mil votos para Adhemar, que ia para os comícios dizer esse homem é doido, esse homem é doido. E quase perde para o Jânio, porque o Fernando Henrique não era um político. Não é? É até razoável que ele tivesse perdido a eleição com aquela gafe dele, mas, enfim. Então, o Brizola é o outro bicho. O Brizola é o cara que se investe da defesa do Brasil. É aquele negócio mal digerido da Carta Testamento, do Getúlio, que o Carlos Lacerda, que era outro gênio, orador, eram os dois grandes oradores, era Brizola e Carlos Lacerda. O Lacerda mais sofisticado para a classe média e o Brizola para o povão. O Lacerda dizia que o PTB eram os adoradores de sepultura. Nossa. Por causa da Carta Testamento, que é aquela coisa das forças terríveis, que é uma coisa do Jânio. Sim. Forças terríveis voltaram contra mim, saio da vida para entrar na... Não tinha força terrível nenhuma. O Jânio, o Getúlio, que provocou a queda e o suicídio do Getúlio, foi o fato do filho dele estar fazendo negociata com Gregório Fortunato e ter se criado um inquérito policial militar na aeronáutica que ia chamá-lo para depor. E o Tancredo disse a ele o seguinte: bota a tropa na rua e acaba com a bagunça, prende toda a aeronáutica. Ele não quis fazer, ele já estava cansado e tal. Mas, enfim, o Brizola é o sujeito que vai para a esquerda, aquele sentimento anti-americanista, aquela coisa mal digerida, não é? E das soluções mágicas. Você resolvia o problema mudando a relação com os Estados Unidos, porque tudo era o imperialismo. Ele achou o imperialismo como o grande agente do mal. E, como Santiago conversava com os imperialistas, logo Santiago não era um sujeito que merecia apoio do PTB. Mas o Santiago tinha uma liderança pequena no PTB, mas o Jango mantinha, porque era alguma coisa que explicava certas situações ao Jango. Pedro, só uma coisa, o Santiago Dantas ele era conhecido pela habilidade política e por habilidade de fazer acordos e tal, né? Ele também fez isso. Habilidade de formulações. Sim. Mais do que acordo, de formulações. Por exemplo, ele acordo mais o Tancredo, né? Acordo mais o Tancredo. Mas ele formulava muito bem e negociava, tentava. Ele tenta fazer isso. No Ministério da Fazenda, o que ele tenta? Ele tenta o tempo inteiro negociar, e negocia com banqueiros a restrição de crédito, porque banqueiro reclamava de não ter crédito porque não podia pegar dinheiro no Banco do Brasil. Ele não ia, o banqueiro não ia emprestar dinheiro, ele queria tomar dinheiro do Banco do Brasil. E negociava cortes de despesa, que era uma coisa sempre difícil no Brasil, e tentou negociar uma tolerância com os empregados. Na época, eram os empregados públicos, que tinham muita força, porque era militar, como hoje. Você mexer na máquina pública brasileira é complicado. Os trabalhadores, coitados, aquilo já não tinha reajuste salarial nunca. O Dutra ficou 4 anos sem dar reajuste salarial, que é um absurdo, um crime. Pois bem, então Santiago formulava muito bem, expunha muito bem. Então ele era um bom negociador, porque ele tinha o que dizer.
Mas era impossível, porque o Santiago estava atrelado ao presidente da República. Você não faz. Por que houve o Plano Real? Porque o Itamar topou. Se o Itamar não topasse, não mantivesse o Fernando Henrique, não tinha. Então tem que se fazer justiça ao Itamar. O Santiago precisava do Jango, e o Jango não aparecia. Então, os 5 meses, eu li todos os jornais, eu consultei 15.000 notícias de jornal sobre o Santiago nesse período. Está tudo reproduzido no livro. Dia a dia, quase, ele no Ministério da Fazenda, já muito doente, com muitas dores e tudo. E ele sai do Ministério da Fazenda, por pressão do Brizola, inclusive, que disse que aceitava o Ministério com todos os seus pendurucários, que naquela época tinha outro sentido. Os pendurucários do... Hoje, pendurucário é outra coisa, ligado a salários de servidores públicos. Os pendurucários naquela época era Banco do Brasil, café, aqueles organismos vinculados na órbita do Ministério da Fazenda. Ele sai, vai ao Carvalho Pinto, que aguenta 2 meses, que, aliás, tem um livro muito interessante sobre cláusula ouro, você sabia? Sobre? Cláusula ouro. Ah, sim. O livro dele é interessantíssimo. Eu descobri isso vendo o contrato de concessão. Pois bem, aí o Santiago sai. Carlos Alberto de Carvalho Pinto. Isso. Carlos Alberto de Carvalho Pinto. Que não sabia o que era Clube de Paris. Assim me disse o Roberto Campos, muito maledicentemente. Mas, pela tanto do Roberto Campos, é sempre bom você ficar... O cosmopolitismo do Carvalho Pinto era da magnitude do Alckmin. Mas foi um bom governador. Foi. Foi um excelente governador. Você não podia falar perto do Delfim. Ele é que foi o primeiro sujeito a implantar planejamento na administração pública, foi o Carvalho Pinto. E ficha limpa, né? Limpíssimo. E a carreira do Delfim começa ali. Aliás, eu perguntei ao Delfim sobre o Celso Furtado. Ele foi um grande romancista. Grande romancista. Uma mordacidade fora do comum. Mas nisso repetindo o Gudin, né? Isso, o Gudin dizia que ele era um romântico, É. repetindo o Gudin. O Gudin falava isso. Agora, o Gudin era um reacionário, racista, tem todos os defeitos morais da política. Mas ninguém teve jamais a habilidade dele, nem o Roberto Campos, de, num artigo de 1 página e meia, explicar o que é a inflação. Escrevia maravilhosamente bem. E ele tem a polêmica com o Santiago sobre educação. O Santiago dizia que nós tínhamos que desenvolver, em 53, tínhamos que desenvolver uma educação a partir da nossa experiência brasileira, que incorporaria hoje o que se fala aí de negro, de tudo. Não é? E o Gudin disse que coisa nenhuma, você tem que manda para Cambridge, para Oxford, a elite faz elite, traz elite, não tem que mandar povo, isso daí tudo é conversa. Aí o Santiago faz a frase mais famosa dele, chegamos a essa constatação terrível. No Brasil, o povo como povo é melhor do que a elite como elite. É verdade. Né? E pega na testa do Gudin. O Gudin que cria a estruturação, a estruturação dos cursos de economia no Brasil, indo para os Estados Unidos e pegando a estrutura curricular, né? Escreveu tudo explicando o que fez e depois criou o Instituto Brasileiro de Estudos Econômicos da GV, foi ele que criou. E ele se dava com o Celso Furtado. Quer dizer, era um negócio... A turma ali estudava para valer. Mas eu estava falando uma coisa que me fugiu. Ele fala aí sobre a elite. Não, só enquanto você lembra do que você ia falar. O Gudin chama o Prebes e chama uns caras para combater o Prebes. E isso tudo está... Wiener. Jacob Wiener e outros, né? Isso o Nagnar Nursky, isso tudo está reproduzido na Revista Brasileira de Economia. Uma edição magnífica do IPEA, sim, com uma análise muito bem feita pelo Reis Veloso. Exatamente. Muito bem feita. Mas aí o Santiago fala esse negócio de elite, e o Gudin vira. Foi um debate na na Federação do Comércio. Aí o Gudin vira e diz o seguinte: eu não acho que o Adhemar de Barros seja elite brasileira.
E o Santiago se referia a elite dirigente. Aham. Mas, voltando então, você está preocupado com o tempo, né? Não, mas tá. 10 Não, mas 10 minutos, tranquilo. então eu vou... Não, mas só um comentário que eu queria te perguntar. Você falou do Adhemar, agora eu lembrei da dona Leonor Mendes de Barros, mas eu vou fazer essa peroração para fazer uma pergunta sobre o Santiago. Que a turma dizia o seguinte, o Ademarzinho, né? O Ademarzinho de Barros. Todos os defeitos do pai sem as virtudes da mãe, né? A dona Leonor Mendes de Barros. Mas eu estou colocando isso para dizer o seguinte, diz a lenda que a mulher do Santiago não era uma grande companheira como foi a Leonor Mendes de Barros pro Não é Adhemar. verdade, não é Não é verdade? Foi uma grande companheira? Foi uma companheira, inclusive, dedicada a ele no final. Ah, é? Foi? Ela só teve um problema, ela não falava do marido. Ela não me deu uma informação. para sua obra, você Ah. disse. Mas isso, então, não tem um certo ressentimento dela em relação ao marido? Eu acho que isso eu peguei exatamente te ouvindo isso. Ela não quis falar. Interessante isso, né? Não quis. Curioso, né? Mas cuidou dele na doença e tudo. Ele reconhece isso. Ah, é? Mas eu queria dizer o Me seguinte, perdoa. ele sai do Ministério da Fazenda em junho de 63, aí já era um descalabro, o Brizola agitando o país, e o Santiago tem um momento importantíssimo. Em junho, ele diz o seguinte, eu denuncio o senhor Carlos Lacerda e o senhor Leonel Brizola como agentes de aglutinadores da direita. O Lacerda da direita, expoente da direita, e o Brizola está aglutinando a direita. Não é isso vai dar na direita. E ele fala isso numa entrevista enorme no Jornal do Brasil. 3 meses depois, ele tem uma outra frase famosa em que ele fala da esquerda negativa e da esquerda positiva. A esquerda negativa era o Brizola, que ele repete, está aglutinando a direita, virá o golpe pela direita. Aí ele propõe ao Jango uma frente ampla. Que é a esquerda positiva. Que é a esquerda positiva. Não, contaria com a esquerda positiva. Ele chama o Jango de esquerda positiva. Coitado do Jango. O Jango não era nada. O Jango era um grande boiadeiro, era um acidente político, ele não tinha vocação política nenhuma. E um sujeito muito simpático, muito educado, mas Muito rico. às custas de empréstimo do Banco do Brasil, isso a biografia do Jorge Ferreira mostra bem. E não era o único, mas muito rico, mas sem nenhuma safadeza política e tudo. Mas ele era um sujeito débil, ele não tinha uma personalidade forte, ele deixa o Brizola fazer o que o Brizola fez. Pois bem, o Santiago tenta fazer isso com o Partido Comunista. O Prestes gostava do Santiago, dá uma entrevista dizendo que podia conversar com o Santiago, tira o Brizola, tira os sindicatos contaminados pela agitação da esquerda e tenta fazer a Frente Ampla. Mas já estava muito doente e ninguém queria a Frente Ampla, todo mundo era candidato. Então, ele morre em setembro de 64, mas no dia 19 de março ele faz uma palestra na rádio Ministério da Educação dizendo o seguinte, o Brizola ataca o Congresso, com ou sem Congresso vamos fazer a reforma, e faz o Grupo dos 11. O Grupo Revolucionário espetacular, você tinha que se associar, preencher um questionário e deixar o endereço. Você já viu isso? Para que isso? Para depois, se desse certo, ir lá pedir uma boquinha. Né? Mas era fácil pegar depois, deu errado. Bom, esse fichário na mão da polícia pós-64. Mas então o Brizola e o Santiago dizendo que ia ser com ou sem o Congresso. O Santiago disse: bom, isso é o fim da democracia, tudo tem que ser feito pelo Congresso. O Santiago é o sujeito que, quando toma posse na cadeira de deputado federal em 59, repetindo o que ele tinha feito em 53, para você ter uma ideia, ele tenta em 43 convidar o autor do plano Beveridge, o Sir Beveridge, para vir ao Brasil para estruturar um plano de garantias previdenciárias para os empregados. Ele tenta fazer isso, claro que é recusado, a faculdade não quer convidar o Beveridge para vir aqui, porque com certeza achou que isso era comunismo. Era comunismo e a turma do Getúlio não queria concorrência em matéria de trabalhador, era comigo que eu tomo conta. Então, o Santiago fala esse negócio e diz, olha, não tem jeito. Ele vai visitar no dia 31 o Jango,
31 de março, e diz: Jango, os americanos vão reconhecer o novo governo. Não adianta fazer nada. Nem que o Jango queria fazer alguma coisa, não queria fazer nada. O Jango foi a Brasília. Doutor Pedro foi Dutra, embora. a Regina chamou a atenção do time, que está se esgotando, mas eu me tranquilizei porque nós vamos necessariamente fazer o episódio 2. Você vai ter que voltar com o episódio 2, Com porque muito prazer. que eu sei que você volta, porque o jeton é muito alto, né? Mas eu queria aproveitar. Almoço, o jantar do Bela Sim. Nós queríamos. O prejuízo, sabe? É dele. É dele. Né? Então ele vai diminuir o prejuízo. Exatamente, vai diminuir Mas para que você não sinta prejudicado. eu quero chamar a atenção aos internautas que eu tenho fama entre os pares de ser meio codito, mas não é verdade, é uma fama injusta. Mas o doutor Pedro é o seguinte, eu queria aproveitar, como você vai voltar ainda para falar de Santiago Dantas, esses minutos que nos restam, eu queria aproveitar a tua cultura política de Brasil e também de mundo, né? Você falasse alguma coisa sobre as perspectivas de 2026, os personagens que estão aí, aqui, e sobre a eleição americana. Se não der para falar sobre a eleição americana, que fique só sobre a política brasileira, como é que você vê os personagens para 2026? Né? Bom, na política americana você tem o fracasso, a conta da desídia do Partido Democrata, que não cuidou do seu eleitorado e permitiu que aparecesse um sujeito como o Trump, que não tem partido, desmontou o Partido Republicano, mas está para ser reeleito. Isso daí, tem um livro do Frank Lilla muito bom que ele explica isso, sem nenhuma tendência de esquerda ou de direita, mas o fato é que o eleitorado democrata do centro dos Estados Unidos, que mais sofreu com a globalização, foi abandonado e o Trump entrou nesse vácuo. No Brasil também você teve algo parecido, não é? Porque o partido de esquerda não fez as reformas que deviam ter feito, sobretudo na economia, contenção de despesas, não é? E acabar o Plano Real, tirar a indexação, tentar fazer o serviço completo, não fez. Não, as formas de intervenção de economia do Estado na economia, de regulação e concorrência, andaram para trás. Então, você também abandonou todo um desenvolvimento que podia ter sido feito com recursos orgânicos brasileiros, que não foi feito. E aí você tem o quê? Aí você tem a demagogia de um Bolsonaro, de uma direita e tudo. Eu não sei o que prever em 2026. Hoje você tem uma dita esquerda, eu defendo que o PT não é de esquerda, o PT é um partido nacionalista, estatista, que o nacional-estatismo é a grande ideologia brasileira, não tem direita, não tem esquerda, que você pegar um Bolsonaro, ele pode privatizar aqui e ali, mas ele é estatista, ele promove a intervenção arbitrária do Estado na economia. Então, eu acho muito difícil, mas você tem um progresso da ala dita de direita, de Tarcísio, Caiado e tal, mas há nuances entre um e outro. Está tudo muito incerto. E esse menino, um fenômeno digital, o Pablo Marçal, né? Não, o fenômeno digital é algo que ainda está se desenhando. Não é? Você tem sprinters, como esse Pablo Marçal, mas você vê também que dura pouco. Na hora que ele é confrontado, ele desaparece, ele subiu e caiu. Mas ele ficou solto para 2026. Se ele se elegesse prefeito, ele ia ficar preso ali. Mas eu acho que é uma percepção popular sobre a extensão e a penetração das redes sociais. Entendeu? Você vê que na eleição americana ela não é decisiva. Você lá ainda tem muito comício, tem muita coisa. Eu acredito que no Brasil há uma penetração grande, mas eles não elegeram ninguém. A rede não elegeu ninguém. A rede ajudou a eleger o Bolsonaro. Ajudou, mas não elegeu. Ajudou, mas não elegeu. E talvez não ajude como ajudou. Entendeu? Então, agora, eu acho que tem que olhar para o PT. O problema está no PT, porque você ouve a Gleisi Hoffmann falar, você não acredita que aquele partido queira ficar no poder. E como é que tem o Haddad, como é que você avalia o Haddad? Isso, eu ia exatamente perguntar isso.
Do ponto de vista... O Haddad é um sujeito elegante, ele se comporta bem, come com garfo e faca, é elegante, fala bem e tal. E é o que se precisa em política. 90% se a classe política tivesse 50% de Haddad, já estaria ótimo. Porque de 50% de Haddad, talvez aparecesse outro Tasso Gereissati, outros caras melhores. O Haddad é bom sujeito, não tem malícia política. Como é um sujeito correto e trabalhador, ele amortece as desfeitas que o Lula faz a ele. Então, aquilo sai por fora dele, não atinge ele pessoalmente, porque ele é um sujeito muito educado e muito calmo. E está fazendo uma coisa que me parece hábil. Ele está deixando a situação piorar e botou o Lula num córner. O Lula que vai decidir, o Lula que vai decidir, e a situação está piorando, porque está piorando. E piora da forma mais sensível. Olha como a história é interessante. Dólar subindo. O que era o grande problema no governo do Jango? A disparada do câmbio negro. O que você acha do João Campos? Muito Qual o bom. grande político nordestino que você viu no Brasil? Fernando Collor. Não, Fernando Collor não. Não, se elegeu, chegou. Não, tudo bem. Chegou, é nordestino. Mais carioca que nordestino. Mais Não, tudo carioca, bem, carioca. É, mais carioca do que Qual qualquer outra nordestino? Você acha que não? E Aldo Rebelo? Eu não sei. Que é o- É um nome que vai jogar o jogo 2026. Com êxito ou não, não sei. É um nome que vai surgir aí. Isso me lembra Assim a pergunta a resposta do Stalin, quando disseram a ele que o Papa havia condenado alguma coisa que ele falou, ele virou e disse: quantas divisões tem o Papa? Quantos eleitores tem o Aldo Rebelo? Não, o Aldo é um cara que foi ministro da Defesa, foi presidente da Câmara dos Deputados a partir de um partidinho fraco, tinha 7 deputados, foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi ministro dos Esportes na época da Copa. Eu lembro O que Lula- ele acertou o Lula- o Milor Fernandes. O Lula gosta dele, o Zé Dirceu gosta dele, Não tem voto, não o tem Temer gosta dele, o Tarcísio gosta dele, voto. Vocês é o candidato. É, o Caiado gosta dele, o Agro gosta dele. Mas acho que o grande Ele só nome tem um do- problema, não tem voto. É, Esse é um problema. mas pode ser um nome para vice, pode ser um. Pode Não ser. muda nada. O Bolsonaro também não tinha voto lá atrás. Lá atrás não tinha voto. E, Mas o PT foi dando voto para ele. sim, o maior cabo eleitoral do Bolsonaro é o PT, não tem a dúvida. Mas a facada o tornou conhecidíssimo também. A facada foi decisiva. Se você, facada- se você fizesse uma minutagem de tempo dele em todos Mas os não foi o que ele telejornais, elegeu. Não foi o Não que foi- ele mas ajudou, né? mas ninguém sabia quem ele era até aquele momento. Não, já sabia. Ele já tinha Eu, voto. que mais no já, Rio, né? já tinha um movimento. Eu acho que depois de 2013 existia um movimento de insatisfação Sim. que era patente e que não tinha uma expressão política muito definida, né? E aí aconteceu, além disso, aconteceu a Lava Jato, né? Que também foi um movimento que, na opinião pública, foi, enfim, ele causou um impacto. E Eu acho que era o pra Bolsonaro causar, acabou pegando a onda, né? Agora, doutor Pedro Dutra, eu estou tranquilo porque você vai voltar para ainda falarmos do nosso personagem, mas que queremos ouvir. Mas não resisto, para terminar, a figura do Dória. O que explica essa saída e agora esses pedidos de desculpa, essa volta lateral? É um enigma para mim essa coisa do Dória. Prefeito, governador, candidato à presidência da República e depois se retira da política. Como é que você parou para pensar? Não Não? é político. Não é do ramo. O ramo dele é empresarial mesmo. Não foi um mau governador. Sobretudo com a coisa da pandemia, né? Quer dizer, teve uma reação interessante. Agora, o que há é o seguinte:
Amigo do Arthur, viu? O golpe militar ainda Eu não conheço. está gerando efeitos de você não teve uma renovação. Porque política se faz no Congresso. Você tem debate, tem discurso, tem tudo. Quando a política sai do Congresso e vai para o Congresso, quem não é político, não começou nas prefeituras, nas faculdades e tudo, você não forma política. Você forma política no município, nas faculdades, nas escolas, o interesse pela política. Quando a política fica contaminada por corrupção, por troca de favores abusivos, aí fica meio complicado. E também você tem hoje algo à margem da política. Você está falando com o Arthur sobre isso. Você hoje tem tribos. Você tem tribos raciais, você tem tribos femininas, você tem tribos aquilo e tal. São movimentos importantíssimos. Porque... E tribos que dialogam internamente just in time, quer dizer, em grupos de WhatsApp. Mas são bolhas, né? São bolhas. Mas e aí isso é muito ruim, porque você perde a noção de interesse social, interesse coletivo, que é o interesse público, né? Que, para concluir, em direito, Ponce de Miranda fala muito, a definição dele sobre interesse público é o interesse individual que se transindividualizou, sai da órbita pessoal, vai achando identidades e vai formando um grande interesse público. Você está assistindo no mundo inteiro um fracionamento desse interesse público por questões raciais, questões sociais, de gênero, de tudo mais. E o tempo que se está dedicando a isso é um tempo que está sendo roubado da política. Porque o objetivo dessas tribos é a política. Com razão, mas está sendo roubado da política que nós conhecemos. Ok. Bom, Pedro, foi excelente. Eu acho Excelente. que nós temos muitos ainda a Para conversar. te ouvir. O Zé Márcio ainda vai nos convidar para aquele jantar que ele promete. Isso. E adia, né? Mas com certeza, se depois do próximo episódio que nós alguma aqui, coisa a gente consegue. alguma coisa a gente consegue. E eu vou acabar aqui com uma referência do sambista carioca Ismael Silva, que ele percebeu que pedia um bis para que ele aprendesse a cantar. Entendeu? Então, eu volto aqui para ver se eu aprendo a falar. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi uma honra. Excelente. Obrigada.